Quando a comunicação encontra tecnologia, ela não apenas resolve problemas financeiros, mas transforma vidas. Começamos mais um podcast, então fala, do Clube da Fala. E hoje eu tenho uma convidada aqui que eu estou impressionada, porque ela já chegou e a gente conversou lá fora. E eu já aprendi em, sei lá, em 15 minutos de conversa, já estou transformada. Já mudou meu mindset. É uma comunicadora nata, empreendedora, mãe, empática, cientista de dados, podcast, tudo que você possa imaginar, palestrante. Completa. Hoje nós temos aqui a nossa convidada, Marcela Bello. Aê! Muito bem-vinda, Marcela. Muito obrigada, meninas. Eu tenho a honra de estar aqui com vocês, uma empresa que eu já seguia, que eu já tinha muita empatia por vocês e respeito, e jamais pensei em estar aqui. E aconteceu e estou muito feliz. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, porque desenvolver pessoas, para mim, hoje é o meu propósito de vida. Ai, que linda. Olha, ela já tem ela improvisa e fala perfeitamente bem. Então vamos às apresentações. Meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, fundadora e CEO do Clube da Fala, que transforma a comunicação de pessoas, mais de 20 mil alunos transformados, 100 empresas como BYD, Bank of America, Globo, Grupo Trigo, e a gente ama fazer isso, transformar a vida das pessoas por meio de uma comunicação eficaz. Eu estou, agora a descrição, com uma blusa preta com branco. Tie-dye. Hã? Tie-dye. Tie-dye, nem sabia desse nome. E eu sou branca, loira, pintada, né? Raiz bem grande. E Maravilhosa. alta, maravilhosa. A alta, magra. E agora, por favor, Marina, se apresente. Olá a todos, prazer estar com vocês. Meu nome é Marina Blanc, eu sou atriz, apresentadora e especialista em comunicação aqui no Clube da Fala. Ajudo junto com a Laila a transformar a vida das pessoas e das empresas em uma comunicação mais clara e assertiva. Eu sou loira, tenho olhos verdes, a pele branca clara e estou com uma blusa branca e um brinco verde. Se apresente, por favor, Marcela. Eu já peguei a dinâmica. Eu sou Marcela Bello, cofundadora da 4C Digital. O propósito da minha vida e da 4C Digital é transformar a vida das pessoas, a saúde financeira das pessoas e a educação financeira através de inovação e tecnologia. Então vamos trazer educação para esse país que a gente muda ele com certeza, a gente precisa acreditar. Eu sou morena, tenho 1,60 m e me amo. Adorei, ela foi bem. Perfeita. Muito bom. Então, o papel de hoje aqui do nosso podcast, aliás, se você não segue a gente, aproveita para seguir a gente no YouTube, que tem episódios maravilhosos. A gente fala de liderança, comunicação, falamos de empreendedorismo, de expressividade. Então, aproveita essa oportunidade para você aprender mais, melhorar a sua comunicação. E também, se você quer levar o nosso treinamento para a sua empresa, segue lá, www.clubedafala.com.br. Entre no nosso site e fale com os nossos consultores, que a gente vai ter o prazer de transformar a comunicação dos seus colaboradores da sua empresa. Exatamente. No nosso Instagram, a gente também tem muito conteúdo de qualidade e rico para você que está em casa. Então, para você conhecer mais o Clube da Fala, entra no @Clube da Fala, conheça o nosso Instagram, conheça o nosso YouTube, como a Laila falou, e já começa a desenvolver a sua comunicação. Bom, Marcela, você sabe que a gente tem um roteiro aqui, gente. Eu não tô mentindo, tem um roteiro. E eu me interessei tanto pela Marcela. Eu tava pronta para seguir o roteiro, mas eu resolvi não seguir. Porque ela é muito interessante. Porque a gente é de ar e fogo. Acabei de Gostou? aprender. Olha aí. Ela aprende rápido. A gente tá falando de signo, Exatamente. gente, a astrologia. Eu já perguntei, qual é o seu signo? Ela, sou libriana e ascendente, sagitário. Falei, combinação perfeita. É ar e fogo, o ar expande o fogo, né? Por isso que é essa mulher poderosa que ela é aqui. A gente falou de relacionamentos, de maternidade, de empreendedorismo. Então eu vou começar falando sobre isso. Eu gostaria que você se apresentasse não como a empreendedora ou falando do propósito da sua empresa. Eu gostaria de que você se apresentasse. Quem é a Marcela? Profundamente, olha isso, acho que ninguém me perguntou isso. Nunca né? ninguém me perguntou isso. E no da sua podcast. história de superação, porque você contou um pouco aqui da sua história, que eu fiquei assim impressionada, quase chorei. E você tinha tudo para Dá errado. dar errado, como você falou, e você é um sucesso. Assim, quero grudar em você para aprender muito. Obrigada E eu em vocês. mais uma vez pela oportunidade. Então, se apresente, por favor. Obrigada. Existe um valor nosso
na 4C Digital, que é Somos Imunes às Limitações do Ego. Então, eu acredito, por favor. somos imunes às limitações do ego. E isso me traz, e todas as vezes eu leio muito os nossos valores para trazer os meus pés no chão, porque é aqui que eu tenho que ficar. E por que eu falo isso? Porque como a minha história de vida, da onde eu saí e aonde eu estou hoje, que eu jamais imaginei estar, eu preciso muito eliminar o ego. Porque o ego é gostoso de você ouvir, de você ser bajulada, de você falar, foda, muito boa, eu sei. Exatamente. Então, eu acredito que juntos a gente sempre é mais forte e a gente consegue alcançar os nossos objetivos. O Michael Jordan diz que você vence, o talento vence jogos, mas só a equipe vence o campeonato, né? Então, só pessoas juntas conseguem vencer para onde você quer chegar. Então, a minha história de vida, eu comecei com 13 anos de idade, fazendo permuta para fazer um curso de telemarketing, porque eu queria trabalhar na maior empresa da minha cidade. E aí eu não tinha grana. Você foi ambiciosa? Sempre. E é engraçado isso, que eu estava conversando com uma amiga minha essa semana, e eu falei, como que eu pensei nisso? Como que eu olhei a maior empresa da minha cidade e digo, quero trabalhar lá? Você tinha alguma referência? Não Alguém tinha trabalhava nada. lá? Não, nada. Eu só vi que era a maior empresa da cidade. E eu queria trabalhar lá. Eu falei, beleza, eu vou trabalhar lá. Para trabalhar lá, eu preciso me capacitar. Porque eu vou chegar lá com o meu currículo sem nada, eles vão falar, tá bom, você tem 15 anos, eu tinha que esperar um tempo, você tem 15 anos, mas o que você tem para me oferecer? Porque é uma relação de ganha-ganha, é uma relação de troca entre patrão e empregado, empregador e colaborador, enfim. E aí eu comecei a fazer esse curso de telemarketing fazendo quentinha para esse curso de pacote office. E eles deixavam eu estudar de graça com essa permuta. E aí, depois que eu terminei esse curso, eu comecei o curso de telemarketing. Quando eu estava me sentindo pronta, eu fui bater na porta e falei, aqui está meu currículo, eu quero trabalhar aqui. E eu lembro que quem me entrevistou falou assim, nossa, você é muito ousada, né? Com 15 anos de idade, já com essa visão. E aí eu fui chamada. Comecei a trabalhar num grande varejista da minha cidade. Que inclusive hoje é meu cliente e eu amo de paixão. Olha, que legal. O mundo isso. dá voltas. E aí eu comecei com 15 anos de idade, eu sou adotada, a minha mãe ela teve 7 filhos, ela deu todos os filhos para famílias distintas e eu fui adotada pela minha avó maravilhosa, que eu amo, hoje falecida, mas que foi o grande amor da minha vida, foi e é. Né? Então tenho meu filho e ela que são referências para mim. E aí... Agora só uma dúvida, curiosidade. Você foi adotada pela sua avó. É que não é avó de sangue. É porque quando ela me adotou, ela tinha 55 anos. Ah, por isso que você chama de vó. E aí ela me ensinou a me chamar de vó. Ah, tá. Ela E não de achava mãe. velha. Se achava mais velha e falou, não pode me chamar de mãe. Vai todo mundo achar que coisa ridícula, mas é coisa da cabeça dela, né? Entendi. No final, depois, ela falou, puxa, eu podia ter ensinado a chamar de mãe. Mas aí já não dava tão mais. carinhoso, A avó é mãe 2 né? vezes. É. A avó é mãe 2 vezes. E minha avó foi a minha inspiração. Até hoje eu tenho algumas frases dela, sabe? Ela falava assim, ó. Menina, busque alguém maior, ou igual ou melhor. E aí eu vou para aquela teoria, eu transformei essa frase da minha avó naquela teoria que nós somos a média das 10 pessoas que nos Nossa, isso cercam. é maravilhosa. Então eu gosto de me cercar de pessoas que eu quero ser o burro da mesa. Aham. Eu prefiro ser o burro da mesa, porque eu aprendo a cada dia. A gente só tem que ter cuidado com o ego, né? Sim. Para que a gente consiga transformar isso para as pessoas que não são os burros da mesa. Então, como eu passo esse legado, como eu consigo ajudar a nossa sociedade. Então, eu penso muito nisso hoje. E aí, a minha avó teve uma doença, ela teve um AVC, ela teve um câncer e ela teve uma esquizofrenia. Eu cuidei dela durante 10 anos e consegui continuar na minha carreira. Só que nesses 10 anos eu não tinha dinheiro para pagar home care. E eu tinha que fazer cabelo. Eu vi aquela mulherada onde eu trabalhava nesse grande varejista. Falei, cara, eu tô vendo esse monte de mulher, eu preciso de grana, não quero abandonar a minha carreira, mas eu não tenho condições de pedir aumento, porque eu não tenho nem capacitação para pedir aumento. Então eu tenho que entender o que dá para fazer de diferente, não reclamar da vida. E aí eu comecei a fazer cabelo, unha, sobrancelha, o que você imaginava naquela mulherada toda, foi um sucesso. Tinha final de semana que eu tirava R$2.000, que era mais que o meu salário. E trabalhava muito. Muito. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu saía de casa 7 horas da manhã,
chegava em casa às vezes às 19, fazia cabelo e ia dormir meia-noite para acordar no dia seguinte. E aí quando eu comecei a fazer a faculdade, trabalhar no centro do Rio, porque eu saí desse varejista, fui trabalhar no centro do Rio, eu acordava 4 da manhã, chegava em casa meia-noite, porque a faculdade era... É assim, ó, não sei se você... que as pessoas não conhecem o Rio, mas é o seguinte, eu morava em Magé, eu trabalhava no centro do Rio, eu fazia faculdade em Caxias para voltar para Magé. Uma viagem. Então eu dava A uma volta ao mundo. volta, exatamente. E aí eu acordava às 4, chegava em casa meia-noite, no dia seguinte, vamos para cima, e final de semana eu fazia cabelo o dia inteiro. Marcelo, o que passava na sua cabeça para suportar o processo? Qual era o seu olhar para o futuro? Porque a gente não consegue ter uma rotina dessa olhando só para o hoje, porque o hoje é muito cansativo. Fazer isso tudo que você fazia. Qual era o seu olhar? O que você olhava para o futuro para falar assim, eu vou suportar isso porque vai valer a pena? Boa. É o seguinte, eu tenho uma teoria que eu aprendi com um grande decidologista, que é o Fernando Manfio, que foi o meu mentor, que ele diz que a nossa cabeça é um conjunto matemático chamado de matrix. E essa matrix, quando você toma decisões, você precisa estar baseado no agora. Porque se você toma decisões baseadas no seu passado, você traz muito medo e sofrimento. Então eu esqueci o que aconteceu comigo no meu passado. Eu consegui focar no agora com as minhas metas para o futuro. Então eu sempre quis ser reconhecida pelo meu trabalho. E isso era muito latente em mim. E eu só fazia acontecer. E naquele momento eu sabia que era um processo que estava doendo, mas que eu precisava passar para chegar onde eu queria. Eu tenho uma frase que eu ouvi com 17 anos de idade, numa igreja que eu fui, que eu nunca mais esqueci, tá lá no meu Instagram, eu sempre trago isso nas minhas mentorias, que é o seguinte: metas claras, regras firmes. Não existe meta sem regra. Se você quer chegar lá, você precisa ter regras bem definidas para que você consiga atingir o seu objetivo. Boa. Maravilhosa. Eu tô aqui, ó, motivacional. Enquanto você falou, eu lembrei, eu tô lendo o livro O Ego é Seu Inimigo. Nunca li. Nossa, muito bom. O ego é seu inimigo. E aí você falou bastante sobre essa questão do ego e eu achei interessante você falar sobre querer o reconhecimento, mas ao mesmo tempo não deixar o ego te pegar. Então, como é que é essa... Porque para todo mundo que tá em casa, você acaba, quando você é bom em alguma coisa, você acaba inundado pelo ego. É muito difícil você abrir mão dos louros em contrapartida de colocar esse brilho para alguém, ou passar isso, ou não se apossar disso e deixar esse ego falar mais alta. Por isso que a nossa frase é: somos imunes às limitações, porque o ego te limita. Ele cria barreiras para que você não consiga seguir. E hoje eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, eu sou tão apaixonada por pessoas, que eu não consigo, quando as pessoas me falam, você é maravilhosa, você é muito boa, você me inspira. E eu falo, a gente se inspira. Porque a gente sempre... Eu li um livro da Bel Pace, que ela diz que a sua melhor versão te leva além. Então, se você busca a sua melhor versão todos os dias, 1% mais todos os dias, você vai conseguir aprender com quem ainda não aprendeu. Então, eu digo que eu aprendo com todo mundo. Alguns o que fazer, outros o que não fazer. Boa. E é isso que a gente tem que focar. Então, se a pessoa que me chama de maravilhosa e fala que eu sou uma inspiração para ela, eu falo, você também é para mim. Porque eu tenho certeza que você quer fazer diferente. Você quer sair do seu meio, tá te incomodando. E se tá te incomodando, você me inspira. Tô aqui, ó, refletindo essas frases. Eu tô aqui, ó, aprendendo. Alô, terapia, sai daqui direto. E aqui é mentora, líder, é tudo, né? E a sua primeira formação foi cientista? Não. Porque assim, eu acho que eu nunca conheci uma cientista de dados. Mulher. Mulher, é pouco. Inclusive tem eu esqueci o nome dela, mas eu li essa matéria essa semana, que ela é da Microsoft, e ela falou o quanto é importante esse impulsionamento da diversidade da mulher na tecnologia. Porque a gente precisa ser reconhecida, porque não é diferença de gênero, todo mundo é igual, né? A massa cinzenta no final do dia é só exercitar porque é um músculo. Não é comum na área de tecnologia, nem cientista de dados, muito menos. E aí, qual foi a sua primeira formação? Você falou que fazia faculdade de quê? Cara, minha primeira... É engraçado até porque eu li algumas coisas que vocês postam, e eu fiz primeiro educação física, porque eu gostava muito de esporte. E foi a minha primeira faculdade, fiz 3 semestres. E o primeiro semestre, eu aprendi muito sobre o corpo fala.
E de que motivação, a primeira pessoa que te motiva é você mesmo. Então, o corpo fala porque a todo tempo a gente tá, ou se eu tô ansiosa, se eu tô me sentindo mal naquele ambiente, eu vou transparecer não só na face, mas também nos meus gestos. Sim. Então, eu aprendi isso na faculdade. E aí eu fiz 3 semestres, eu falei, cara, eu não quero ser professora de educação física, acho que eu confundi as coisas, porque eu gosto muito de esporte e vou fazer educação física. E aí parei, tranquei e comecei a administração. Porque a administração, ela passeia por todas as áreas ali, né? Pela contabilidade, pelo marketing, pelo financeiro. Eu amei a administração. Eu li o que é a Venato, que quando a gente chega na faculdade, né? Que é a teoria geral da administração, eu engoli aquilo de uma forma e eu amo estudar. Então, a administração foi minha primeira formação. Depois eu fiz processos gerenciais, porque eu amo processo. Então, toda a parte de processo hoje na empresa, eu que faço. Então, a gente tem um Loop, que é uma ferramenta, que é um repositório desses processos, e a gente descreve o processo do início ao fim, para que as pessoas consigam entender o formato que tem que ser feito. Falar é muito fácil, mas quando você coloca isso num papel e consegue tangibilizar para que as pessoas não errem, você tem muito menos desperdício na sua empresa. E por que eu fiz isso, processos gerenciais? Porque eu entendia, existe uma metodologia que chama Lean Six Sigma, que é evito de desperdício, é uma tecnologia japonesa, é uma metodologia japonesa. E aí quando eu fiz esse processo gerencial, eu falei, cara, aonde eu evito desperdício? Eu preciso revisitar esses processos o tempo inteiro. E aí depois eu fiz o Green Belt. Sou certificada Green Belt. Quero fazer o Black Belt, mas estou muito sem tempo. E depois disso, eu comecei a ciência de dados. Depois que eu finalizei, eu falei, cara, agora eu preciso de dados. Porque tem uma frase que eu falo que é sem dado, sem gestão. De tudo na sua vida, se você não tem dado, você não tem gestão. Então, o quanto é importante você coletar mais informações para você segmentar, achar as variáveis explicativas daqueles dados para você sair com uma tomada de decisão mais assertiva. E aí eu fiz a ciência de dados por isso. Não. Parabéns. Agora, curioso que você é uma cientista de dados, muito ligado nos dados, nos números, e ao mesmo tempo tem uma outra área do cérebro desenvolvida, que é essa parte da linguagem, da comunicação, da empatia, do carisma, que é difícil achar nas pessoas que são mais analíticas, vamos dizer assim, né? É verdade. É porque assim, você pega, por exemplo, a gente atende muitos engenheiros ou empresas de energia, de tecnologia, e eles não têm a comunicação tão desenvolvida. É difícil achar, né? Pelo contrário. Geralmente eles são muito mais retraídos, muito mais dentro do seu próprio mundo. Não tem... Os nerds. Os né? nerds, Os meus amores. Eu amo os meus nerds, gente. E ser introvertido não tem problema nenhum. Tem problema Pelo nenhum. contrário, tem muitas Respeitar, qualidades. né? A gente precisa respeitar. Qualidades do introvertido, né? Tem até um livro de Susan Cain, uma psicóloga social, ali ela aponta várias qualidades do introvertido. O introvertido é mais focado, disciplinado, ponderado, pensa antes de falar, pensa antes de fazer, analítico. Então, nem todo mundo precisa ser extrovertido. Não precisa. E eu costumo dizer, Laila, que se todo mundo fosse igual a Marcelo, o mundo ia pegar fogo. Então, a gente tem que respeitar as adversidades. E é por isso que a gente consegue construir uma comunidade. Porque ela é feita de pessoas diferentes, graças a Deus. Pois é. Então, eu consegui desenvolver esse outro lado, eu acho, porque eu vim do negócio e entrei no Technicase. Eu não vim do Technicase e entrei no negócio, exatamente. Então, para o negócio, para quando você está ali, você tem que ser comunicativo. Porque você precisa fazer a roda girar. E aí, liderar vendas, negociação o tempo todo. E aí a galera do Technicase, eles fazem a roda girar, mas no off. Né? Então eles entregam a base para que você consiga fazer a roda girar dentro daquela base que ele te entrega. E eu sempre me questionei muito por que eu não entendi o Technicase. Porque eu gosto de saber pedir. Eu gosto de saber dar a minha opinião embasada no Technicase. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer ciência de dados para eu começar a saber pedir com mais embasamento. Me falta isso. Você fez o caminho mais difícil, na minha opinião. Por quê? Quando você tem, por exemplo, é mais analítico, uma conformidade maior, você pode trabalhar a sua comunicação e desenvolvê-la com mais facilidade do que uma pessoa que é expressiva, comunicativa, desenvolver o lado analítico.
Por quê? Porque ela já tem muitos ganhos com a expressividade. Principalmente no Brasil, que tem, né, mais focado em relacionamento, em pessoas. E aí ela tem que fazer um esforço muito grande para desenvolver o lado analítico. Então você fez um caminho mais árduo. Assim, ao meu ver, não sei o que você acha disso. Eu acho que o Technicase também é muito difícil você migrar para o negócio. Mas a escola onde eu estudo, o nosso professor, ele fala muito sobre isso. Sobre você saber agora passear entre o Technicase e o negócio. Os melhores profissionais serão esses que conseguem passear por essas áreas. Porque você vai conseguir ter domínio tanto do que você está pedindo quanto do que você está gerindo. Então é muito importante isso. Interessante. E você foi em busca dessa comunicação de forma consciente? Preciso desenvolver, preciso criar empatia, preciso falar. Porque aqui a gente trabalha com comunicação, a gente repara. Você não tem vícios de linguagem, você tem um bom ritmo de fala, você usa entonação, você articula bem. Então você tem bons elementos da comunicação que as pessoas levam gente. Adorei. muito Palestrante profissional. para desenvolver. E dentro disso, você gere uma empresa com muitas pessoas. 160 hoje. E a capacidade de se comunicar é fundamental para você trabalhar na parte de gestão. Então, você fala não só para palestras, para podcast, mas dentro da sua companhia. Foi de forma consciente que você foi em busca desse desenvolvimento da comunicação? Elas são boas nas perguntas, né? E são todas profundas. Sim, tudo que eu faço na minha vida é de forma intencional. Nada é por conta de viver na presença. Esse decidologista, ele fala muito de viver na presença. Então, se você vive na presença, você toma atitudes e decisões que te levam para o intencional, porque você está na presença, no estado de presença. Então, eu sempre, desde nova, eu me planejava como seria eu daqui a 3 anos. Como eu serei daqui a 5 anos. E essa coisa de você se projetar, ela te ajuda muito para te intencionar qual caminho que você tem que percorrer. Eu gosto muito de ancorar as minhas metas. E sempre que eu passo para o ano, eu tenho metas. E essa ancoragem, ela é feita de forma de papel mesmo. Coloca no teu espelho, coloca na sua parede, coloca onde você vê todos os dias, para você ser intencional. A gente precisa ser intencional. E a minha comunicação, eu sempre fui muito camaleão. Eu ficava reparando as pessoas, como elas faziam. Porque como eu saí, eu não tive uma educação fora do normal em escolas particulares. Eu tive uma educação pública. E quando a professora entrava na sala, eu falei, eu quero extrair o máximo dela, o que eu puder. E aí, quando eu fui pro centro do Rio, que eu fui trabalhar, eu não sabia comer nem em restaurante. Não sabia nem como fazia. Japonês, não sabia nem pegar no hashi. E aí eu ficava olhando as pessoas e observando para entender como elas faziam. E a comunicação era algo que sempre me chamou a atenção. E inclusive eu tenho muita vontade de fazer um curso de oratória porque eu nunca fiz. Já curso de oratória, não. O curso de oratória. O Clube da Fala. E eu procurei vocês há 2 anos atrás porque vocês são bem hypados no mundo dos políticos, por exemplo, para eles saberem falar, articular. E o meu cunhado, ele é vereador, e ele falou, cara, você tem que fazer o Clube da Fala. Eu falei, aí eu comecei a seguir vocês há 2 anos atrás. Que legal, nada por acaso. Nada por acaso. E nada é tão bom que não possa ser melhorado. Você que tá vendo aqui a Marcela, fluente, falando super bem, com uma boa voz, empática, carismática, professora de oratória praticamente, sempre tem o que melhorar. Sempre tem. Sempre tem. E aí a gente tem que ser imunes às limitações do ego e entender que existe techniquez na comunicação. Gente, comunicação é treinável. Não pensem que vocês falam, não sei falar, eu não vou saber falar nunca. Treino. E você precisa de uma profissional que te traga esse techniquez para você entender como é feito esse caminho. Não dá para entender sozinho. Então, eu tenho muita vontade de fazer e eu vou fazer o Clube da Fala. Pega o cachê ali fora quando você sair, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Mas aproveitando que a gente está falando de comunicação, e aqui te provocando um pouco agora. Vamos. Agora porque você é uma pessoa muito decidida, com metas claras, assertiva e resolutiva. E eu me identifico com você. Desde o início. Desde o início foi assim, alma gêmea. E aí, como
não ser agressivo em determinadas situações, porque eu muitas vezes sou e não percebo que eu fui assertiva em excesso, ou que eu falei alguma coisa e magoei alguém sem querer. E olha que eu uso todas as técnicas de comunicação não violenta, respiro, tal. Venho percebendo. Escapa, que é uma beleza. Porque a personalidade é muito forte. Isso, e você passa essa força na sua fala, na sua trajetória, no seu dia a dia. E como que você lida com isso? Ainda mais com seus relacionamentos mais íntimos, por exemplo, com o filho. Ele vai ser um ser humano com certeza de ímpar. Adorei. Ela fez uma projeção aqui realizadora. Ela sabe o que ela tá entregando, tá? E é de forma consciente a educação do meu filho, viu? Eu não quero que ele... Por exemplo, quando ele faz alguma coisa errada, eu explico, eu desço nele, olho no olho e explico o porquê. Existem 3 perguntas e até uma metodologia que eu coloquei na 4C Digital, que é o seguinte: você sempre tem que saber o quê, porquê e como. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? E como você tem que fazer? Porque a gente não é robô. A gente não é programado. Somos seres humanos. E os seres humanos precisam entender e estar no estado de presença para saber o que faz. E aí, hoje, eu já fui muito mais forte, porque eu sou muito justa. Então, eu acho que as pessoas justas, elas conseguem ter uma personalidade muito forte e entender que o direito de um começa quando o do outro termina. Então, quando a gente passa dessa latência, a gente entende assim, não, peraí, aqui tu não pode passar porque o seu direito terminou. Que negócio é esse? E aí, o que eu trouxe? Eu trouxe o amor para minha comunicação com todo mundo que eu... E aí é entender o estado de presença. E quando você errar, porque você vai errar, porque tá dentro de você, você voltar, ser imune à limitação do ego para pedir desculpa. Então é o que eu faço sempre, assim. Às vezes eu tô estressada, alguém fala alguma coisa, eu falo, o que você tá falando, né? Porque eu sou ser humano, gente, eu vou errar, não sou perfeita. E aí eu volto e falo, você me desculpa. Você falou num momento que eu tava muito estressada. E aí eu não tava no estado de presença. Então acredito que é buscar o estado de presença para você vibrar o amor e conseguir ser justa, mas com amor. Quando você fala de estado de presença, você fala ligado também à técnica de mindfulness? Com certeza. Total. Você, fora esse momento em que você tenta buscar conscientemente, você também tem um momento do seu dia em que você pratica o mindfulness, que você para ter esse momento específico? Então, hoje, a minha vida é muito conturbada, né? Atribulada. Chegou de São Paulo hoje. Eu já vou voltar amanhã. Vai voltar amanhã. Assim. Mas eu amo fazer o que eu faço. Conexão com pessoas, trabalhar, gerir uma equipe, porque hoje eu faço gestão de 9 heads. Tem um estudo americano que diz que você tem que fazer gestão de 7 pessoas, que é o máximo que você consegue fazer bem. Mas eu faço de 9 porque eu me propus a fazer 2025 assim, mas eu sei que tem uma limitação que não dá para passar. E aí, o que eu faço? Eu consigo acordar às 6 da manhã, dar café da manhã pro meu filho, porque eu não abro mão quando eu tô em casa, de cuidar dele, de ter esse momento com ele. Vou pro trabalho. Do trabalho eu trabalho o dia inteiro. Loucura, reunião. Ontem eu fiz 12 reuniões. E aí, quando eu chego à noite, eu pego meu filho na escola e eu não abro mão de ficar com ele até ele dormir. Às vezes faço uma reunião e tal, mas eu tô em casa, eu tô perto dele. Me identifico. E aí, quando dá 8h30 da noite, eu coloco ele pra dormir, faço ele dormir e vou pra academia. Aí na academia, o fone, é a minha meditação, é onde eu me busco, olho pra dentro pra viver o estado de presença. E entender, e eu acredito também que quando você vive o estado de presença, você consegue analisar de forma intencional como foi o seu dia, aonde você quer melhorar, porque todos os dias você tem que ter as suas melhorias do dia seguinte. Aquele 1% que você falou. 1%. Todos os dias. Muito bom. Muito aprendizado com ela, impressionante. Nossa, muito aprendizado. Imagina. A gente quer com certeza estar mais próxima de você para aprender, para trocar. Cada vez mais que a gente ouve, a gente vê que tem mais coisa aí dentro. E muito legal o que a Laila tinha comentado previamente sobre você ter os dois lados, o emocional e o analítico, que é muito desafiador conseguir fazer isso, mas fundamental para uma gestão. Você também é um pouco assim, né? Tento.
Cientista de dados está longe de eu ser. Mas você é fonoaudióloga. Vamos lá. Ai. Fonoaudióloga. Professora de oratória, especialista em comunicação, líder, mãe, Aí você empreendedora. Tô aprendendo, eu tô aprendiz. Não, vibra as suas vitórias. Você é foda. Adorei. Tá vendo? Fiquei arrepiado. Isso a gente tem que se valorizar. A gente tem que olhar pra dentro e muitas vezes eu faço muito isso, de a gente olhar pra gente, falar e comemorar os pequenos acertos que a gente faz, porque a gente se cobra demais. A gente é cobrado pela sociedade, porque você tem que ser mãe, esposa, dona de casa, empreendedora, você tem que fazer de tudo. E você é cobrada por todas essas áreas. Sim. E aí a gente não vai se... Tem Caramba, parabéns pra você. Olhar no espelho e falar, nossa. Uma mulher assim que nem você, né, empreendedora, a Marina também é super guerreira. Eu me orgulho, assim, de ter pessoas assim. Eu me amo, tá? Não precisa ninguém dizer pra mim que eu sou, você é bonita, eu sei. Eu me amo. E mesmo com as minhas imperfeições, sim, tenho manchinhas, não é perfeito e tá tudo bem não ser, porque eu me amo assim. Maravilhoso. Até porque se a gente vincular esse amor a uma perfeição, a gente nunca vai ter esse amor, nunca vai ser possível você se amar genuinamente. Eu amo todas as fases que eu tive previamente, que eu olho para trás e falo assim, poderia ter feito diferente? Poderia. Mas se não passasse por aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Eu amo quem eu sou hoje. Mesmo tendo um monte de coisa ainda para desenvolver, para aprender, para crescer. Mas eu amo ter sofrido, eu amo ter... Porque se você não tivesse passado, você não teria evoluído. Exatamente. E aceitado também. E aceitado. Eu estudo sobre estoicismo. E o estoicismo, ele diz sobre você aceitar a diversidade da vida. Sobre o treinamento de inverno, sobre você nunca parar. Sobre você sentir a dor e entender que é um estado que você está passando, mas que aquela dor vai passar para te levar para algum lugar. Existe eu sempre falo isso nos treinamentos, voltado isso para melhoria de empresa, para onde você está. Existe uma metodologia do exército americano que chama ODA Loop, que é observar, orientar, decidir e agir. E o exército americano, ele está sempre fazendo isso para que ele consiga melhorar o tempo inteiro. Então, se eu não observo, eu não consigo orientar, porque eu não sei o que melhorar. Eu não vou conseguir decidir se eu vou agir ou não. E aí eu não consigo ajustar se necessário. E aí meio que a gente perde, a gente vai se perdendo e a gente vai ficando obsoleto. E aí é aí que as empresas morrem. E é aí que a sua carreira morre, porque a gente não pode parar de estudar nunca. É o tempo inteiro buscando novos conhecimentos, porque o mundo, ele muda muito. A cada minuto a gente está mudando. Walter Longo, com Marta Gabriel, que são os pais da IA no Brasil, eles falam muito disso, de como era a evolução tecnológica, era, sei lá, de 400 em 400 anos, depois isso mudou de 50 em 50, depois foi para 25, de 25 em 25, 10 em 10, 5 em 5. Hoje é a cada um minuto, a gente dorme de um jeito, no dia seguinte tem uma nova tecnologia surgindo. E aí o que você está fazendo para você acompanhar essa evolução? Porque o que vai fazer você ser um profissional melhor ou deixar a sua empresa dentro desse ecossistema é o quanto que você está observando o mercado. Inovadora. E aí eu vi um vídeo seu na internet, você é famosa, falando do poder da escutativa e como você transformou e conseguiu aliar empatia, tecnologia, inovação dentro da sua empresa, que era uma empresa de consultoria. Nossa, olha! Eu estudei. Uma empresa de consultoria e você viu que não dava para escalar dessa forma, né? Você tem que usar a inovação, a tecnologia e deu certo. Hoje você tem muitos clientes, está com 160... 110 empresas, atingindo 8 milhões de clientes na ponta, com 30 milhões de disparos por mês, com 160 colaboradores. Caramba. Palmas pra gente, né? Espetacular. Mudando o Brasil. Isso. Eu tenho meu sócio, Marcelo Ninho, acho que é importante eu falar dele aqui. Ele foi meu gerente quando eu tinha 20 anos de idade, nesse varejista. Ele mudou pra lá. Foi depois que eu resolvi mudar minha carreira pro centro do Rio, foi quando ele saiu desse grande varejista e foi pra uma empresa no centro do Rio. Eu falei, cara, você é meu guru. Eu vou com você onde você for. E aí no dia, ele fica, essa menina é maluca, tá louca. Que negócio é esse? E aí, em 2015, eu resolvo empreender. Falei, cara, não quero mais ser CLT.
Eu quero empreender, eu quero viver essa emoção, essa montanha-russa, deve ser bom demais. Porque eu sempre tive essa veia empreendedora. E aí eu chamei, Ninho, e aí, quer ser meu sócio? Ele é um gentleman, gente, ele é um Buda. Cara, o Ninho não existe, ele é uma pessoa muito especial na minha vida. E aí ele topou. A gente montou a empresa com R$ 5.000 e um sonho. A gente não é alavancado hoje, a gente não tem aporte financeiro e a gente está caminhando para faturar 15 milhões ano. Uau. E é muita vontade, muita escutativa que fez a diferença. A gente começou com consultoria, a gente entendeu que a gente não ia ter um crescimento vertical na consultoria, só horizontal, não se cresce rápido. E aí tudo que a gente tentava implantar na consultoria, a gente resolveu criar com tecnologia. E aí, com a escutativa, a gente saiu de um único serviço que nós criamos em 2017 e hoje a gente tem 12 serviços no nosso ecossistema. Caramba. Então, conta um pouco mais pra gente qual é a função, de fato, da C4, como que vocês linkam a parte da inovação com cobrança, com inteligência artificial. Explica um pouco para quem está em casa qual é a metodologia da empresa. Legal. A gente tem 4 BUs hoje. Uma BU de recuperação, voltada para... O que seria BU, por favor? É unidade de negócio. Seria em inglês? Em inglês, Unit. A gente olhou para esse ecossistema e resolvemos dividir essas BUs. Então, a gente tem uma BU de recuperação, que é totalmente voltada para recuperação de crédito. Eu vou voltar nela aqui daqui a pouco. Inteligência de dados, sem dados, sem gestão. Então, se a gente fala sobre isso, a gente precisa identificar. Quanto mais coleta de dados eu tenho, mais identificação de perfil eu faço. Por exemplo, eu e você somos parecidos? Não. Então, por que o mercado quer fazer a mesma comunicação para você e para mim? Adaptação da linguagem. Eu preciso saber qual é o teu perfil, como você gosta de ser comunicada. Para que eu consiga, através de dados, comunicar você da forma correta. Entregar a mensagem. Quando a gente comunica da forma correta, o cliente ele recebe aberto. Quando você comunica da forma errada, você perdeu um negócio ali. Ainda mais na cobrança, que é algo tão delicado. Tão delicado. E que eu costumo dizer que ninguém deve porque quer. 1% é falta de caráter. Sim. O restante, existem os 5 Cs do crédito, por exemplo. E os 5 Cs do crédito, a gente fala de 2 que eu gosto muito, que é sobre capacidade e condição. Qual é a condição do mercado? É algo que não está nas nossas mãos. Que a gente precisa saber se adaptar a essa condição. Ainda mais no Brasil. E a capacidade de pagamento. Como é a capacidade daquele cliente? A capacidade muda. Eu estou olhando essa capacidade mudando, então eu preciso saber cobrar da forma correta. E aí a gente tem a BU de inovação, que é só com inteligência artificial, voltada para qualidade, para pesquisa de satisfação, que é o NPS, voltada para busca, a gente chama de Gênia, que é o nosso chat que a gente criou com inteligência artificial para você perguntar sobre crédito e cobrança. E a gente tem a nossa BU de comunicação, que é voltado para vendas e comunicação com o cliente para CX, que é a experiência do cliente. E aí, quando eu falo de recuperação, voltando na recuperação, que é importante a comunicação, a gente tem duas grandes frentes, que é o 4CIA, que é o cobrança inteligente. Através de multicanais, eu consigo comunicar ao cliente a dívida dele e recuperar esse cliente. E a gente tem cases que a gente conseguiu recuperar 200%, diminuir 200% da inadimplência. A inadimplência era 14%, diminuiu para 5%. Qual é a porcentagem saudável para uma empresa? Depende do negócio. Se é serviço, se é produto, se é varejo, se é produto, exatamente. E há muita inadimplência no Brasil? Há muito. Hoje a gente tem 68 milhões de brasileiros endividados. Uau! E também o Brasil, ele permite o parcelamento, que muitos países não permitem, né? Isso é bom, por um lado. Que você dá acesso ao crédito, e eu acho muito importante dar acesso ao crédito para que a gente consiga ter uma vida melhor. Né? Então, através do acesso ao crédito, a gente consegue fazer isso. Mas é importante o mercado saber comunicar da forma correta e saber analisar para a concessão de crédito da forma correta. Então, eles dois são unidos. E aí a gente tem o 4CIA, que é o cobrança inteligente, e a gente tem o Vigia, que é uma inteligência artificial voltada para a qualidade. Então, o que eu faço?
eu consigo comunicar ao cliente aqui hoje 30 milhões de disparos via WhatsApp, SMS, e-mail, URA, RCS. Então, são vários tipos de canal de comunicação que eu consigo chegar até vocês no telefone de vocês. E eu consigo também vigiar, que é o vigia, como é a qualidade disso. Por exemplo, você já recebeu uma cobrança que você fala, cara, não sou eu. Para de me cobrar. Já? E o mercado continua te cobrando, né? Então, porque eles não têm o vigia ainda. Por quê? Porque o vigia, ele vai pegar essa informação que você está respondendo falando que não é você, categorizar essa informação e mandar para o back-office da empresa que está te cobrando para dizer, não é ela. Para de cobrar, tenta achar o contato dessa cliente e para de cobrar essa cliente aqui, porque você vai ter problema. Então, a gente consegue evitar prejuízo judicial, prejuízo de esquecer envio de boleto, prejuízo de atualização de telefone. Caramba. Tudo com inteligência artificial e com um motor de comunicação aqui via multicanais. E aí, fora a qualidade, que esse vigia nasceu para resolver um problema dentro de casa, que era das 80 PAs que nós temos, com 160 colaboradores, e a gente não conseguia fazer uma monitoria full, a gente fazia de forma amostral. E aí, quando você faz amostral, você pode estar penalizando alguém que não deveria ser penalizado, porque em outras, ela mandou bem. E aí, com a inteligência artificial, hoje, a gente consegue fazer a qualidade de todas as ligações com rapport, entendendo como é que foi a apresentação dela, como foi a empatia dela, como foi a negociação gradativa. E aí a gente pega essas informações, dá uma nota de qualidade para esse colaborador e ele passa por uma reciclagem se algum ponto de fricção desse ele não estiver entregando da forma correta. E aí eu estou fazendo o quê? Capacitando pessoas. Então, só para ver se eu entendi. Hoje uma empresa, um varejista, que tem uma linha de crédito e tem problemas recorrentes com pagamento, entra em contato com vocês, fala, olha, estou precisando de ajuda nisso aqui. Então, vocês assumem essa parte para poder resolver através desses 4 unidades de negócio, seja cobrando, tudo isso, ajudar esse cliente a recuperar o crédito dele. Gente, ela é boa, né? Já pode ser comercial da 4C. Não. Fazer que nem minha filha. Não. Perfeito, é isso. Foi cirúrgico. E aí você consegue resolver o problema do seu cliente hoje, minimizando as perdas através desse crédito que ficava perdido e encontrando a melhor forma que esse cliente gosta de ser atendido. Exatamente. Cara, fantástico. Todas as empresas precisam da gente. Então, você que está escutando, empresário, conhece empresas que têm problema com inadimplência, quem não tem, então vai, procura. Marcela, como que a gente acha você nas redes sociais ou no site, a sua empresa? Meu LinkedIn é Marcela Belo. Meu Instagram é Marcela Belo. O Belo são com 2 L's. Por favor. Belo. E o nosso site é www.4cdigital.com.br. Contratem ela, contratem a empresa. Ainda não acabou não, porque a gente tá difícil de desapegar aqui de você. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: primeiro eu faço amigos, depois eu faço negócio. Então, se você quiser uma dica, quiser me procurar para entender como tá o seu negócio, não significa que a gente vai fechar negócio, mas a gente vai ser amigo. Então, vamos ser amigo primeiro. Sim. É sempre uma boa troca, né? De você aprender, como você falou lá no início, aprender com o outro e também ter alguma coisa para... Exatamente, para somar. Para somar. Tem que ter, gente. A gente tem que... Não dá para ser interesseiro, tem que ser interessante. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu já li esse livro. É maravilhoso. É o livro de cabeceira do Clube da Fala. Eu tô lendo agora Epicteto. Tô toda trabalhada na filosofia. A arte de viver. Ela gosta de estudiosa. Isso aí é do seu Sagitário, seu ascendente. A flechinha, ele vai onde ele quer. Tem que ser, né? Muito bom. A gente vai fazer agora um mitos e verdades. Opa. Então, a gente vai fazer algumas perguntas para você. E você vai dizer pra gente se é verdade, se não é, se é mito. A comunicação empática e personalizada no processo de cobrança pode reduzir a inadimplência e melhorar o relacionamento com o cliente. Verdade. Isso tá fácil. Verdade, porque quando eu entro em contato com o cliente, com a comunicação assertiva e com a melhor negociação para ele, eu consigo reverter. Porque aquele cliente, ele quer pagar.
Ele só não está no melhor momento. E eu preciso entender qual é o momento dele para oferecer a melhor relação ganha-ganha. Perfeito. Ótimo. Outra, a transformação digital no mercado de cobrança só funciona quando a tecnologia é totalmente automatizada, sem a necessidade de intervenção humana. Gente, não, né? É mito. Eu acredito muito no poder humano. Eu acredito que a IA, ela consegue ser treinada com o humano. Então, essa junção do humano mais IA é ganho de velocidade e inteligência. As pessoas temem. Não precisa. Não precisa. A comunicação eficaz no setor de cobrança é uma arte de persuasão, onde a técnica de negociação pode ser mais importante que a compreensão da necessidade do cliente. Ai, não. A necessidade do cliente em primeiro lugar, é mito. A gente, não em primeiro lugar, mas eu acredito muito numa relação ganha-ganha. Eu acredito que ambas as partes têm que sair ganhando. Não dá só para a empresa sair ganhando, nem para o cliente sair ganhando. Tem que ser uma conversa sincera. As pessoas têm muito medo do embate. Conversas difíceis. Conversas difíceis. E aí, quando você tem um embate, você tem conversa difícil, você bota tudo na mesa, ambas as partes conseguem entender aonde que o direito de um termina, aonde que o direito do outro começa, para a gente ter uma relação ganha-ganha. Então, eu acredito em relação ganha-ganha. Maravilhosa. Estamos chegando não. ao final. Já! Passou tão rápido. Eu nem comecei minha consultoria financeira ainda. Tá vendo? Gente, a Marcela é um ser de outro planeta, está comprovada. Quem me dera. Ela consegue reunir muitas qualidades num ser humano só. Mais uma vez, Gratidão. quero agradecer a sua generosidade. Eu sei que tempo e atenção são os recursos mais escassos hoje em dia, e você conseguiu dar isso aqui pra gente, uma vida tão atribulada, e já veio aqui fazendo conexões, vou te apresentar fulano, ciclano, vamos para São Paulo, que a gente está indo para São Paulo, que você quer, e é uma pessoa muito aberta, muito flexível, adaptável, inteligente, que gosta de aprender, humilde, com ego controlado. Adorei, deu várias aulas aqui pra gente, né? Exatamente. Muita troca, muita coisa que a gente às vezes não entende e não percebe no dia a dia. Você conseguiu mostrar pra gente que é possível, justamente essa parte do ego, juntamente com o conhecimento em alta performance. Sabe o que mostra isso? A forma que você veio para aqui. Ian tá aqui e eu preciso exaltá-lo. E ele esteve com você há 2018. Ian é do nosso marketing. Ele é maravilhoso. E maravilhoso, e trabalhou com você, quer dizer, você ainda teve a humildade, se comunica com as pessoas que já trabalharam com você, que saíram, que foram seus estagiários. Então, assim, realmente... A Natália, que tá aqui com a gente também, ela saiu e voltou. E aí ela foi passear no mercado, e aí quando ela voltou, ela já voltou como social media. Tá vendo? Então, olha, isso mostra a sua generosidade e o olhar humano que você tem e de querer sempre desenvolver as pessoas usando essa comunicação maravilhosa. E vamos pro Clube da Fala para eu desenvolver ainda mais. Isso. Então, porque eu vou subir em palcos muito maiores do que eu tô subindo hoje e eu preciso do Technicase. Isso, falar para milhões, impactar milhões de pessoas, de vidas. Eu vou escrever um livro esse ano, né? Elas na Tecnologia. Ai, que Adorei! legal. Fui convidada para participar de um capítulo. E aí contar um pouco dessa história, como nasceu essa paixão por tecnologia, como eu me desenvolvi na minha carreira. Então, acho que é importante a gente contribuir para que outras mulheres ou homens consigam se espelhar para subir na carreira, né? Gente, não é impossível. É só você querer. Acho que metas claras e regras firmes. Você consegue chegar lá. Nossa, vários insights. Né? Finalizando assim, vamos para a Lua. Muito obrigada. Muito obrigada de coração. Amamos. Muito gratidão, assim, por estar aqui. Eu respeito muito o trabalho de vocês. Desenvolvimento de pessoas é algo muito importante. E comunicação, principalmente. Porque sem comunicação você demora muito mais para chegar e, quiçá, chegar, né? Sim. Perfeito. Sem comunicação a gente não consegue passar o que de fato a gente pensa, o que de fato a gente sente, ou até mesmo ajudar outras pessoas. E se vocês que estão em casa querem se comunicar bem, falar com eloquência, se você quer levar uma boa comunicação para dentro da sua equipe, da sua empresa, uma boa apresentação, entre em contato com o Clube da Fala, www.clubedafala.com.br e nas nossas redes sociais, @Clube da Fala. Tem muito material rico, muito aprendizado e vai ser um prazer receber vocês por lá.
Muito obrigada pelo podcast hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E lembrando que o Então Fala, nosso podcast, tem episódio toda terça-feira, a cada 15 dias, terça-feira, um convidado especial, uma convidada especial, com a Marcela. Então não perca essa oportunidade de aprender muito. Segue o canal do YouTube e eu tenho certeza que você também transformará a sua vida. Muito obrigada, Gratidão. gente. Até Obrigada. a próxima. Tchau. Beijo. Tchau.